Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para você que chegou agora no canal Sônia Nebris, seja bem-vindo. Eu acabei de chegar da minha atividade física e assim, aconteceu algo que eu precisava passar aqui para contar para vocês. Eu visualizei uma coisa hoje que me remeteu lá na minha infância. E talvez isso pode ter acontecido com algum de vocês também. Eu estava lá na minha atividade física, fazendo meus exercícios, e eu faço em uma escola, né? E a professora levou as crianças para o parque e deixou algumas crianças no cantinho de castigo. Não estou aqui questionando a conduta de nenhum profissional. Eu quero deixar isso bem claro. Cada profissional sabe como agir. Eu sei muito bem que não é fácil você ficar cuidando de 20, 30 crianças. Eu tenho uma filha e eu sei que não é fácil cuidar de uma, imagina de 20, 30. Mas enfim, aonde eu quero chegar? E aquelas crianças estavam de castigo e as outras brincando, e eu fui vendo, sabe, o rosto daquelas crianças e observando o impacto emocional que aquilo estava causando nelas. Não que não podemos colocar disciplina, sim, podemos e devemos colocar disciplina. Mas até que ponto? Como colocar? Está sendo explicado aquilo? E aí eu vou falar o porquê que me remeteu à minha infância. Quando eu tinha 5 anos de idade, nós mudamos de um bairro onde morávamos para esse que eu moro até hoje. Lá a educação, o ensino era totalmente diferente daqui, de onde nós viemos. Era diferente. E o bairro, as pessoas... Eu sempre fui muito quieta, talvez porque meu pai era alcoólatra e eu já tinha aquele medo, né? Eu já era trancada. Enfim, quando eu chegava na escola, eu não sei, isso eu não consegui me lembrar direito. As meninas, não sei se me chamavam para brincar, não me recordei, mas elas me batiam. E, consequentemente, eu contava para a professora. E o que a professora fazia? Me beliscava. E aí eu não queria ir mais para a escola. E aí eu contava para minha mãe. E o que a minha mãe fazia? Me batia. E olha só o ciclo. Aonde eu pedia socorro? Para ninguém. Se eu contava para minha professora me beliscava aqui, ó. Eu acho que para não deixar cicatriz, né, para que a minha mãe não visse. Eu contava para minha mãe não acreditava. Eu lembro como se fosse hoje. A minha mãe me deu uma surra tão grande que eu acho que por isso que até hoje eu estudo, eu amo estudar. Eu acho que aquilo foi um impacto tão grande em mim que até hoje eu estudo, e muito, né? E aí, voltando... E isso linkou com o jeito do meu pai. E aí vocês vão entender o porquê. Lembra que eu falei, eu acho que no vídeo 2, que o meu pai era alcoólatra, meu pai, ele nunca deixou faltar nada pra gente financeiramente. Mas ele não tinha aquele tato de abraçar, de falar eu te amo. Ele nunca teve isso, né? E os anos foram passando, a gente foi crescendo sem isso. E eu fui fazer terapia, né? Por conta da depressão, eu fui fazer terapia. E numa dessas sessões, a terapeuta começou a me questionar como foi a infância do meu pai. Até então, eu não sabia, eu nunca tinha me interessado por esse assunto. E eu fui buscar essas informações.
Tanto que hoje eu sou conhecida como a enciclopédia da família. Eu gosto muito, eu converso muito com as pessoas mais velhas da minha família, né? Eu quero conhecer a história da minha família. Enfim, e aí eu fui buscar a história do meu pai. Meu avô traiu a minha avó, né, com uma vizinha, e tudo que era de melhor ele dava para os filhos da vizinha, e tudo que era de pior para a esposa, né, que é a mãe do meu pai. E ele colocava os filhos, né, que seriam meu pai e os irmãos, para trabalhar na roça naquela época. E se não trabalhassem, ele batia. E ele batia de machucar. Tanto que depois eu fui descobrir que meu pai tinha umas cicatrizes, não tem, né, umas cicatrizes na cabeça, porque ele apanhava com enxada. Eu acho que a maioria deve saber o que é uma enxada, aquele negócio de capinar, né, o mato. E meu pai tem aquelas marcas. Então, imagina como que uma pessoa dessa vai te dar um abraço, vai te falar eu te amo, se ela não aprendeu isso. Imagine as feridas emocionais que o meu pai passou. E aí, imagine as feridas emocionais que o meu avô passou. E imagine todas as feridas emocionais que meus antepassados, assim como os antepassados de cada um de vocês, também possam ter passado, para chegar até nós, né? Então, como que eu podia cobrar uma coisa do meu pai que ele não teve? Como que você vai dar algo para alguém que se você não tem? Se eu tiver com uma caneta aqui na mão e te der, eu tô te dando algo físico, material. Mas se eu te oferecer a minha mão sem nada, então eu não podia cobrar. E aí, né, depois dessa aula, né, dessa sessão de terapia, eu fui percebendo isso. E aí eu comecei a ver meu pai com outros olhos. Aquele pai que um dia eu desejei até que ele morresse por ele me agredir fisicamente e verbalmente, eu comecei a olhar ele com um olhar de carinho. Porque eu comecei a entender a história dele. E aí, com 30 anos de idade, eu comecei a ensaiar. Eu falei, como eu vou falar eu te amo pro meu pai? Porque eu também queria falar eu te amo pra ele. Né? Já que nessa época minha mãe já tinha falecido e eu acredito, assim, hoje eu não tô me recordando, mas eu acho que eu nunca falei eu te amo pra ela em vida. E aí eu fiquei, né, buscando jeitos de como eu falar, porque eu também não tinha aprendido. Eu não aprendi. Isso era uma barreira para mim. Como chegar para uma pessoa, eu te amo, se você não aprendeu a falar? E eu me recordo como se fosse hoje que eu liguei para ele e falei. Foi uma emoção, assim, foi uma barreira muito grande ultrapassar aquilo, né? Nossa, foi o muro de Berlim, aquilo na minha frente. Eu respirei, eu transpirei, mas eu consegui. E eu conversei com ele, porque todos os dias eu ligo pro meu pai, e eu conversei com ele, e no final da conversa, eu falei, pai, eu te amo. E o mais surpreendente, desculpa, a gente não tem como emocionar, porque é uma barreira, é muito difícil. E assim, eu sei que muitos que vão assistir esse vídeo pode passar por isso. Mas é o que eu falei desde o início desse canal. Aqui eu vou passar minhas superações, o meu dia a dia, a minha trajetória de vida e como eu consegui ultrapassar. E se eu conseguir, você também vai conseguir. Então, se você tem essa dificuldade, se inspire e fale. Veja a história do seu pai, da sua mãe, de alguma pessoa que você, sei lá, tem alguma coisa com essa pessoa. Veja a história dela e quebre essa barreira. Destrua esse muro de Berlim. Mas voltando lá.
E aí eu falei para ele, eu te amo, pai. E sabe como que ele reagiu? De início ele ficou mudo e depois ele falou assim, eu também amo todas vocês. Quem ele estava se referindo? A mim e a minhas irmãs. E hoje, não é assim, é lógico, né? Hoje eu não falo ainda todos os dias para ele, pai, eu te amo. Mas a maior parte das vezes que eu telefono para ele, falo e converso com ele, eu falo, pai, eu te amo. Sabe qual é a resposta dele? Eu também amo todas vocês. Aí no início eu ficava assim, mas como que ele ama todas nós? Se é eu que tô falando eu te amo para ele. Ele tem que falar eu te amo também. Mas aí eu falei, não, já foi uma barreira muito grande, um degrau enorme que eu subi. E imagina para ele também receber esse eu te amo. Será que ele escutou eu te amo da mãe dele? Do pai dele? Das irmãs dele? Ou mesmo da minha própria mãe? Será que um dia ele escutou eu te amo? Será que ele escutou eu te amo de alguém na vida? Ou o meu eu te amo foi o primeiro dele? Não sei. Mas eu fiz a minha parte. E eu me senti muito leve, muito plena depois de ter ultrapassado aquilo. Porque aquele eu te amo serviu pra mim. Aquilo, nossa, foi maravilhoso pra mim. E aí, né, para voltar ao assunto dos impactos emocionais, imagino que essa pessoa, né, o que o meu pai passou, nesses impactos emocionais com meu avô, para tornar uma pessoa alcoólatra depois. Ele poderia ter se trocado um alcoólatra, um drogado, várias outras coisas. Então, assim, quando a gente vê alguém com vício, alguém com alguma dificuldade, um desafio, eu nunca gosto de falar problema, gente. Vocês vão ver muitas vezes eu desvio essa palavra problema, não gosto. Quando alguém está passando por algum desafio, vamos olhar com carinho para aquela pessoa. A gente não sabe a história de vida dela, né? Tem até uma história que fala, você não calçou o sapato daquela pessoa, você não percorreu o caminho de vida daquela pessoa, né? E muitas vezes, assim, com o nosso olhar crítico, o nosso olhar de julgamento, por muitas vezes a gente também está muito ferido, a gente termina julgando, criticando o outro, né? Ninguém fere antes de estar ferido, né? E muitas vezes a gente fere para se defender, né? As pessoas chegam para falar algo pra gente, a gente já reage de uma forma agressiva, porque a gente tá tão machucado e a gente quer se defender. Então vamos refletir um pouquinho sobre isso. Vamos ver como que a gente está tratando as pessoas, como estamos tratando os nossos filhos, né? Igual no vídeo passado, nossa, fui falar de insegurança e eu estava muito insegura para falar de insegurança, né? Igual eu já falei, esse canal assim, é uma conquista para mim, é uma insegurança cada vez que eu apareço aqui para falar com vocês. Hoje eu já tô me sentindo um pouco mais solta, né? Mas ainda é difícil encarar uma câmera. Mas são desafios diários que cada um de nós vamos ultrapassando, né? Então, o recado que eu quero deixar para vocês hoje vamos perceber as palavras que a gente fala com as pessoas. As palavras têm um poder muito grande, por mais que a gente ache que nós não acreditamos, mas as palavras têm um efeito muito grande. Em casa, como pais, muitas vezes a gente fala para os filhos assim, você não presta, você é um burro, você não faz nada. Só que a gente não sabe que aquilo está causando um impacto emocional tão grande.
E aí lá na frente, quando aquela criança não se dá bem na escola, quando aquela criança é um fracassado no trabalho, porque nunca para no emprego, fica pulando de empresa em empresa, porque nunca dá certo. É aquela crença de incapacidade que ela levou, fica lá no subconsciente dela. E aí ela precisa fazer todo um trabalho com um profissional para que ela volte a se desenvolver. É muito sério, gente, isso é muito sério, sabe? Tudo isso que eu tô falando são experiências próprias na minha vida, coisas que eu já passei e que hoje eu venho aqui compartilhar com vocês. E eu sempre falo, se isso não fizer sentido na sua vida, mas com certeza vai fazer na vida de alguém. Talvez esse alguém tá do seu lado. E uma palavra que eu tô falando aqui pode ajudar uma outra pessoa. Por isso que muitas vezes eu falo, repassa, né? Compartilha o vídeo, se inscreve no canal, dá um like, porque o YouTube vai entender que é um vídeo que ajuda as pessoas, né? Eu não tô ganhando nada. Eu ganho, aliás, eu já falei várias vezes, eu sou até repetitiva nisso. Eu ganho em ajudar, nem que seja uma única pessoa. Eu peguei isso como missão de vida, porque eu acredito que eu não passei tudo o que eu passei por um acaso. Eu não vim aqui a passeio. Acho que nenhum de nós veio aqui a passeio. Então, fale mais eu te amo. Abre esse coração. Não sei se você já falou eu te amo pro seu filho hoje, pro seu marido, pra sua esposa, pro seu pai, pra sua mãe, pro seu irmão, para quem quer que seja. Fala eu te amo. Às vezes você não tá aí com o coração meio apertadinho, meio durinho e não quer falar. E aí daqui a pouco essa pessoa não tá mais aqui. E aí não vai dar pra falar em vida. Assim como eu não tive a oportunidade de falar pra minha mãe, porque eu não tinha o conhecimento que eu tô tendo hoje. Então, o meu recadinho de hoje é esse. Fale mais eu te amo. E preste mais atenção, principalmente aos pais. O que você está falando para os seus filhos? Fale mais eu te amo. Ao invés de chamar de burro, de incapaz, você não presta. Tá bom? Espero que tenha ajudado em alguma coisa. Sim, eu amo vocês. E até o próximo vídeo. Eu tô muito feliz. E até o próximo. Eu amo vocês.